Boa noite, menina! Eu sou Aguinaldo de Mostro, o cantor mais respeitado do Brasil. Ai, cara, eu comecei lá depois do primeiro ano de graduação, justamente pra passar em ED, né? O pessoal tinha muito medo, né? A ED reprova, né, e tal. Eu falei, não, vou começar nesse tempo de maratona aí. Mas você passou? Passei, não. Olá, mundo! Nós somos do podcast do PET Sistemas de Informação. Esse que vos fala é Lucas Gabriel. Aqui do meu lado tá o Mateusão. Fala aí, Mateus. Alô, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui quem fala é o Matheus. O Matheus é membro novo do PET, vai estar aqui no nosso podcast. E esse é o primeiro podcast que a gente está gravando aqui dentro da Rádio Universitária da UFO. Eles emprestaram o estúdio com a gente, muito obrigado. E hoje a gente vai falar de maratona de programação e a gente tem duas feras aqui, velho. O pessoal tá vindo direto da Maratona Mineira conversar com a gente. Marcos, por favor. Opa, e aí, pessoal? Prazer, sou o Marcos. O Marcos tem 3 medalhas da Maratona Mineira. Já tá trabalhando também, o cara é fera, também tem 3 medalhas do BI, não é isso? Pô, que honra, assim. É, cara, só o pessoal massa aqui. E o Matheus também, medalhista da Mineira agora, tá competindo tem 2 anos, Matheus? 2 anos. Isso aí, dá um ar da graça pra gente, Matheus. E aí, galera, tudo certo? Matheus aqui, o outro Matheus, o segundo. Mateuzinho. O Matheus Fera e o Matheus normal aqui. Então, acho que a gente pode começar primeiro explicando o que é uma maratona de programação, né? Pra quem nunca participou, como é que se compete, como é que se ganha, o que é uma maratona? Pô, acho que a maratona de programação é uma competição que geralmente no nível universitário assim, é feita em times, né? Times de 3 pessoas. E é basicamente uma prova que geralmente dura 5 horas. E aí tem várias questões, o número de questões é variado, depende da prova, da competição que você está fazendo. Mas aí os times meio que vão tentar... Cada time tem um computador, na verdade, são 3 pessoas e um computador só. E aí os times vão tentar resolver problemas o mais rápido possível. E nisso aí, cada problema que a gente resolve, recebe um balão, tem esse presentinho aí pra quem passa um problema. E aí depois tem um score final com os times que passaram mais problemas em menos tempo. E é basicamente isso, essa competição aí, super divertida. Deixa eu ver se eu entendi. Então, ganha uma maratona de programação quem passar mais problemas em menos tempo. Quando você passa um problema, você meio que é somado, assim, no seu placar, o minuto que você passou aquele problema. Então, tipo, no score vai ver primeiro quem tem mais problemas, e se empatar o número de problemas, ele vê quem fez em menos tempo. Justo. Show de bola. E como vocês conheceram a maratona e como vocês começaram a maratona? Eu comecei pelo legado das outras pessoas da UF que já fazem isso há bastante tempo. O Marcos mesmo começou bem antes de mim. Mas quando eu cheguei aqui, eu não comecei a fazer maratona logo que eu entrei na faculdade. Eu comecei no 4º período, na verdade, na segunda metade do 2º ano de faculdade. E eu fui bastante influenciado pelo Gustavo Nunes, que é assim, um dos mitos da maratona aqui da UF, que se deu muito bem. Conseguiu oportunidades de emprego incríveis por conta da maratona, e ele é realmente muito bom. E ele me indicou também para os meus amigos. A gente já montou um time e começou uma rotina de estudos para tentar competir junto com os outros times da UF. É o Gustavo mesmo, que teve aqui no nosso podcast também. Gravamos aí falando justamente das empresas e tudo mais. É um dos primeiros aí. Se você tiver no Spotify, tá lá embaixo. É isso tem aí. até uma figurinha dele como Shazam. Mas interessante. Mas você, Marquinhos, o que levou você a começar na maratona? Eu comecei na maratona, na verdade, antes da universidade. Também foi muito incentivado. O Gustavo Nunes foi o cara que me ensinou a programar desde o começo, assim, me deu minha primeira aula de programação, me ensinou minhas primeiras linhas de código. Influência. Então, ele é um cara que influenciou muito o ambiente de maratona mesmo aqui na universidade. E eu comecei a programar quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, no final do primeiro ano do ensino médio. E aí, como eu comentei, as maratonas são muito divertidas, então desde sempre, desde o começo, assim, eu gostei muito e achei muito divertido mesmo, desde sempre tive essa ideia de que era
um momento assim que eu me divertia, que eu gostava de fazer. E aí, desde que eu comecei, no final de 2015, eu não parei até hoje. Garoto prodígio aí, né? Matheusão 15 anos de também idade. é maratonista? Como é que você começou? Ai, cara, eu comecei lá depois do primeiro ano de graduação, justamente pra passar em ED, né? O pessoal tinha muito medo, né? A ED reprova, né, e tal. Eu falei, não, vou começar nesse tempo de maratona aí que... Mas você passou? Passei não. Brincadeira, eu passei. Uma nota muito boa, né? Não tem como, gente, ó. Se você faz maratona, ED é overkill, Facilita, gente. velho. Facilita. Então, pelo menos isso deu certo. Mas maratona é muito legal. Hoje em dia eu tô no time aí, felizmente ou infelizmente, com o Lucas. E você, Lucas? Fala pra gente aí, como é que você começou? Eu comecei também no ensino médio, só que não foi no BI. Lá em Monte Carmelo, que eu sou nativo de lá, tem um programa de jovens programadores da UFO. Então eles ensinavam C++ básico lá nas escolas. E em 2017 eu tive a oportunidade de participar da quarta maratona Jogar, que inclusive foi a última que teve. Mas a professora, que era a Luzmar, incentivou a gente a ir, né? A gente veio, eu não fui tão bem quanto eu gostaria, mas já serviu de inspiração. Foi quando eu pretendia fazer agronomia. Eu falei, não, agora eu quero fazer sistemas que é massa. Então foi uma virada de chave a maratona na minha vida. Da agronomia à maratona, hein, cara? Que A é agronomia isso? merecia, velho. Aí sim. Cara, mas é isso aí, cara. A gente tá aqui... nós somos 4 maratonistas aqui, né? Então a gente usufrui dos benefícios e da luta que é ser maratonista de programação. E, assim, pelo menos pra mim, teve muitos benefícios, né? Igual eu falei, as matérias, as disciplinas da faculdade ficam muito mais tranquilas. Pelo menos pra mim foi assim. Fora, igual o Marquinhos falou, a diversão, que é você tá com seus amigos, tá em time, estudar junto, viajar. E a questão da competição também, que eu sempre gostei bastante, né? Então, pra mim, sim, são muitos benefícios, né? E eu queria saber, Matheusinho, quais foram os maiores benefícios pra você da maratona, tanto na graduação quanto no geral mesmo? Eu acho que o fato de ser uma competição te força a estudar, porque computação pode ser meio monótono se você não tiver um porquê estudar, e a maratona te dá um motivo para estudar, porque geralmente... Concorda, Marcos? Bom ponto. Porque, por exemplo, quando te entregam uma matéria, por exemplo, ED no início da faculdade, você pode ficar meio perdido de para que aquilo vai te servir durante a vida. E quando você, na verdade, está resolvendo problemas estudando para maratona, você nem pensa que você está estudando uma estrutura de dados, é uma forma de resolver algum problema, e aquilo vai te... Enquanto você não consegue resolver aquele problema, você simplesmente não para. Então ajuda muito a ter motivação para estudar, e isso é muito legal. Inclusive, esse ano foram as minhas primeiras maratonas reais, presenciais, porque eu comecei a estudar no segundo semestre de 2019. Então a pandemia veio e acabou com as minhas esperanças de ter uma maratona presencial. E aí, então agora foram as primeiras, tanto a da Algar e depois a Maratona Mineira, e é realmente muito divertido, e agora eu tô assim, esperançoso pra Maratona Mineira, então é sempre uma motivação pra estudar. Sem contar que a gente aprende umas coisas de matérias antes de fazer a matéria, né? Exatamente, Sim, isso é muito massa. Eu acho que muitas matérias as quais eu fiz, acho que eu só achei elas mais tranquilas justamente por causa da maratona, né? Então, igual eu falei, acho que é um overkill mesmo, assim. ED 1 e 2 fica bem mais fácil depois da maratona, velho. Muito mais fácil. Análise de algoritmos também. Análise de algoritmos. Truques Eu gráficos acho que- também. Eu acho que é uma Teoria dos mentalidade, gráficos, né? sabe? Então, assim, acho que você cria uma mentalidade, igual o Matheusinho falou, de resolução de problemas, né? Que acho que você leva pra vida mesmo. Né? Concordo. A estrutura de dados deixa de ser tipo uma matéria pra ser uma ferramenta na sua mão. É Exatamente. isso que ela deveria ser. E ajuda também a ter disciplina de estudo, porque é difícil construir essa disciplina de ter que estudar sempre. Sim. Eu sei, Marcos, como que a maratona te moldou como pessoa? Isso, cara. Esse ponto de carregar a resolução de problemas pra vida é realmente, tipo, um ponto que eu sempre tenho em mente, assim. Porque é uma coisa que eu faço pra explicar pro pessoal o que é a maratona de programação e como é que ela é importante. Eu geralmente falo assim: a programação, a maratona de programação no geral, assim, é que nem a vida. Sei lá, você tem a linguagem de programação lá, tem um problema pra resolver. A linguagem e as funções, os recursos da linguagem são geralmente as ferramentas que você tem.
E aí você tem que meio que usar as ferramentas e encaixar elas ali pra resolver um problema. E a vida é basicamente isso. Você tem tipo, várias situações, você tem as coisas que estão na sua mão ali que você pode fazer pra passar por um problema, ou resolver uma situação. E o que você tem que fazer é pensar em como você vai encaixar as ferramentas que você tem no momento pra resolver aquilo. E as maratonas de programação te fazem pensar em variados jeitos de resolver problemas diferentes. Então, você fica mais preparado para passar por algumas situações que talvez algumas pessoas que não tiveram contato com maratonas de programação ou com algo semelhante, acaba que vai pela primeira vez passar por aquilo e vai provavelmente gastar mais tempo e se desgastar mais resolvendo alguma situação. Então, isso para a vida pessoal faz diferença já, sem contar para a área profissional, que teve todo o impacto na minha vida. Na graduação também, né? Igual a gente mencionou. Exatamente. Até na área profissional, você acha que ajuda também, no caso do dia a dia do programador em si? Ajudou muito. Inclusive, tem muitas empresas que usam problemas comuns em maratonas de programação para processo seletivo. Então, a gente vê que é realmente uma coisa que as empresas enxergam como algo útil e muito útil, na verdade, pro dia a dia daquele que trabalha com a computação. Bacana. E os problemas de maratona, eles são parecidos com problemas como a gente vai ver em estruturas de dados? Como é que é? Ou é diferente? Qual que é a estrutura de um problema de maratona? É relativamente parecido, né, Marcos? Eles geralmente te dão o problema a resolver, quais os dados você tem que processar, que a gente chama de entrada, e como você tem que imprimir esse resultado que vem em forma de saída. Então essa é a estrutura básica. O problema, os limites de cada variável, até que tamanho aquele número pode ter, e depois eles te dão a forma que os dados vão entrar e a forma que você tem que processar os dados e imprimir. Acho que a principal diferença, assim, de um problema de maratona é que parece que na maratona, ou no problema de maratona, o ambiente é um pouquinho mais controlado ali. A entrada é mais específica e a saída também é bem especificada, como o Matheus comentou. Acho que nos problemas da faculdade ou coisa do tipo, geralmente o que mais vai mudar é isso. Geralmente pede um menuzinho ou alguma coisa do tipo. Então a entrada é mais genérica na vida real ou na faculdade mesmo. Mas a resolução, o core do problema ali é a mesma coisa. É um julgamento automatizado, né? Então, por isso que a entrada é sempre um certo formato que o problema é especificar. Exatamente. E a saída tem que ser exatamente como foi especificado no problema, né? Então, você gera um algoritmo, ele tem que gerar a saída certa para determinados inputs, né? Para avaliados inputs. Uma coisa que eu e o Matheus estavam comentando esses tempos atrás, nessas maratonas maiores, SBC, Mineira, o julgamento tem os juízes, né? Tem a banca de juízes, tem o juiz-chefe, mas tem o processo automatizado, né? Sim. Na verdade, todas as submissões passam pelo processo automatizado mesmo, pelo online judge, pelo judge automático. E os juízes estão lá meio que de fallback, assim. Se tiver algum problema, aí os juízes vão lá e estão preparados para fazer qualquer coisa. Mas todas as submissões, num ambiente que tudo dá certo, num ambiente perfeito ali, em condições boas, todas as submissões passam só pelo juiz automatizado mesmo. Uhum. Porque eu lembro do João comentando assim, o professor João comentar que, tipo, se desse conflito entre, tipo, o julgamento de um juiz e de outro, aí ia pro juiz-chefe decidir às vezes, por exemplo, o site fica meio mal ou fica meio lento, aí acaba que alguns juízes também ajudam a corrigir para fazer mais rápido esse processo, sabe? Porque durante a prova é muito importante você ter um resultado rápido ali do que se sua submissão deu certo ou não. Se quando você tentou enviar um problema, eu não falei que é uma submissão, né? Mas uma submissão é quando você tenta enviar um problema e aí você fala assim, eu acho que a solução é isso aqui e eu mandei o código que resolve. Sua submissão pode estar errada em algum caso, então o juiz automatizado ele vai testar em vários casos lá que foram pré-definidos e vai falar se passou em todos os casos, num tempo compatível. E aí, se esse juiz estiver um pouco lento, estiver tendo muito request ao mesmo tempo, e por qualquer motivo a rede teve um problema... Os primeiros minutos de maratona, normalmente o pessoal dispara. Exatamente, aí tem muita submissão e às vezes pode engargalar ali e ficar um pouco lento, os juízes podem eventualmente ajudar nessa correção de maneira manual, mas no geral é sempre automatizado mesmo. Mudando um pouco de assunto, o Matheus tinha comentado de manter a rotina de estudos, que às vezes é complicado. Vocês têm rotina de estudo? Obrigado mesmo. São atletas, né? Que é com a competição, né? Vocês são atletas, como é que é?
Tem treinamento, tem alimentação, como é que é? Alimentação. Qual que é a dieta de vocês? O que vocês comem? Dorme quantas horas por noite? Pô, como muito mal, cara. Como puteiro dorme? Não sei, eu tô tentando entender. Mas, cara, eu tento muito ter uma rotina de estudos. É difícil conciliar, principalmente com trabalho e a faculdade. Eu não sei se o Marcos chegou a fazer isso também, mas eu, desde que entrei em maratona, até por ter entrado tarde, já na metade da faculdade, me aconselharam pegar menos matéria da faculdade para poder focar em maratona. Então isso abre um pouco o tempo na minha semana para eu conseguir estudar. E depois disso, o trabalho mesmo é ter disciplina, que é difícil. Eu não vou dizer que eu ainda não apanho da falta de disciplina para estudar, mas hoje eu tenho muito mais disciplina do que quando eu comecei a estudar maratona. E consigo estudar bem mais. E é melhor quando a gente encontra formas boas de estudar, né? Eu, por exemplo, me dou muito bem com livro. O Thiago, que é do meu time, detesta livro, ele vai bem com vídeo. Eu não consigo prestar atenção, e daí cada um vai construindo a sua forma de estudar e não consegue usar só essa forma, mas é a melhor maneira de fazer. Não, acho que não existe um caminho único, né, pra você estudar então pra maratona. Você estuda conforme... Existem os tópicos, claro, que você tem que estudar, mas você estuda da forma que você achar melhor. Sim. Existe um universo finito, né, de coisas pra aprender. Beleza que cada dia aumenta mais, mas existe um universo finito de coisas. Você seguindo do básico pro avançado, não importa muito como você faz. Do que é cobrado em maratona, né? No caso, realmente são tópicos finitos, mas é um tópico imenso, né? Acho que tem é impossível lá que você saber você tudo. gasta um mês pra fazer o Pra básico. começar a entender, né? Então acho que até o Marquinhos aí que compete tem... Quantos anos, Marquinhos? 19 anos, desde 1980. Putz, tem que fazer as contas. Nem o Marquinhos sabe, né? Então já fica a dica aí que é bem complicado. Tem 7 anos, 6 e pouco, 6 anos e pouquinho. Aí, bastante tempo. Mas é real mesmo. Acho que é um consenso que ter uma rotina de estudo é importante. Mas definitivamente, como que sua rotina vai se encaixar depende muito de você, é muito particular mesmo. Eu acho que tô um pouquinho mais do lado do Thiago em relação a vídeos lá. Eu acho que eu prefiro ver alguns vídeos quando encontra, né? Aí tem esse ponto. Mas ler também alguns livros tem muito seu valor também, definitivamente. Vai do que você encaixa melhor pra você mesmo, eu acho. Mas ter essa rotina faz muita diferença, porque a gente, quando tá na faculdade, a gente vai juntando um monte de coisa, né? Tipo, como o Matheus falou, tem muita matéria, tem trabalho que, sei lá, parece que tem só aquela matéria que você tá fazendo e o trabalho o professor desconsidera, mas, tipo, a gente vai tentando se organizar. Mas, tentar achar um tempo pra maratona no meio da computação é muito complicado. Então, ter essa disciplina que o Matheus comentou, ter essa rotina faz muita diferença. Acho que tem uma visão também, né, assim, de onde você quer chegar, né, e tudo mais. É pra você montar um plano em si, né? Eu, particularmente, não tenho um plano pré-definido, mas eu tento manter uma rotina de estudo. Você tem um plano, Lucas? Cara, não tenho um plano, não. Tem uma checklist lá. Já aprende SegTree, já aprende DP, aí vai checando lá. É isso. Dá certo. Uma hora acaba. Ou não, né? Ou não, da forma antes. Tem uma coisa muito massa, na verdade, nesse sentido, que é que a comunidade de maratona é muito ampla, é muito legal, é muito amigável também. Então, geralmente você mandar uma pergunta em algum grupo, assim, tem vários grupos, né, que você pode entrar, que tem muita gente do Brasil todo que pode te ajudar. E aí você manda alguma pergunta, o pessoal já te recomenda várias coisas, então a comunidade é muito receptiva mesmo. Muito. E aí facilita muito achar tópicos pra estudar, a ver um roadmap, assim, de coisas que você precisa fazer pra evoluir. Então isso é um ponto muito legal pra se considerar também. Eu acho essa questão da comunidade bem importante mencionar também, até tanto internacional quanto nacional, né? Então, geralmente elas são a mesma, né? São unidas, assim, mas tem muito conteúdo online também, tem muita competição, né? Organizado, por exemplo, tem vários sites, né? E acho que aqui a gente já entra no nosso próximo tópico, né? Se eu quiser começar na maratona hoje, onde que eu posso praticar? Onde que eu posso estudar? Existem plataformas? Como é que é? Um ponto básico, assim, eu diria, é saber inglês.
é muito complicado estudar maratona Importante. sem os conteúdos em inglês. Tem um conteúdo bem limitado em português. Mas, começando por português, tem um site que eu adoro e é onde eu comecei a programar, que é o Uri Online Judge, que tem os problemas no formato da maratona e tem o júri online, você envia lá a sua resposta e ele corrige e te diz se tá certo ou se tá errado. Ele começa em problemas bem básicos, eu acho ele bem estruturado, né, com os tópicos iniciante e vai indo pro mais avançado. Mas tem vários outros sites no mesmo estilo, daí já em inglês, que é o Codeforces, o UVA, o CodeChef, tem vários outros. E vou dar um livro, né, que eu falei que eu gosto de estudar por livro. Eu comecei a estudar para maratona de programação usando o Competitive Programming 3, que é um livro muito bom. Hoje em dia já tenho 4, ainda não peguei o 4. Mas ele fala que é o lower bound das maratonas, então ele tem o conteúdo que você precisa saber. Você precisa saber mais, se você quiser ir melhor, mas sabendo ele já é muito bom. Ele é o mínimo, digamos assim, e ele já é um livro enorme, é impossível saber tudo ali. Assim, eu acho que pra começar, que nem o Matheus falou, o Uri é perfeito, tem o Neps também em português agora, né? É verdade, o Neps tem conteúdo. Não tinha na minha época. Tinha o Codecast na sua época. Nunca usei. Sério? Eu gosto muito do Neps também. É. E que nem o Matheus falou, depois que você saiu daquele arroz com feijão, aí você vai ter que ir pra inglês, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque na parte de computação tudo que é novo sai em inglês, então mais cedo ou mais tarde você vai ter que aprender. Mas pra começar, o Neps e o Uri em português é lindo de coração, cara. O Uri que mencionou que hoje chama Big Crowd, né? Então é verdade. eles mudaram de nome aí. Se você for fazer um problema lá, talvez você faça um problema que eu submeti, que eu criei. Talvez. Talvez só. Tem problema teu lá? Tem meu lá. Aí sim. Eu sou Foi problema estagiário do Big Crowd. Sério? Aham. Mas só alguns lá. A maioria não tá online ainda não. Mas é isso aí. Você tem alguma outra plataforma pra comentar, Marcos? Uma plataforma diferente, eu acho que não tenho. Tem um que a gente até brincou na menina lá pra gente ficar competindo um contra o outro. Binary Search, eu não sei se é .org, .com, mas a gente pode ir competindo um contra o outro, assim, com probleminhas rápidos. Esse site é interessante. É bem legal, bem interessante também. Isso é mais pra fazer com um amigo mesmo. Mas as plataformas que o Matheus comentou são tops mesmo. Sobre o inglês que eu tava pensando, realmente, tipo, o inglês é muito, muito importante, é um diferencial muito, muito útil mesmo, mas também dá pra fazer o caminho reverso, sabe? Ao invés de sei lá, tipo, se você não sabe inglês, dá pra você começar a aprender inglês com as maratonas também, sabe? Ah, sim, com certeza. Eu tenho muito amigo que não tinha nenhum conhecimento e aí acabou pegando um conhecimento maior de inglês, conseguindo ler algumas coisas, pelo menos, a partir das maratonas, porque tem essa exigência, definitivamente. Então, você vai aprender de jeito de outro, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu já tinha aprendido inglês antes de começar a faculdade em si, mas eu acho que estudar pra maratona em si me ajudou no inglês, sabe? Então, eu não sabia, tipo assim, ler o quanto eu leio hoje em inglês E, tipo, depois que eu comecei a estudar as maratonas, eu comecei a ler muito melhor, né? E é legal porque é uma linguagem mais técnica, né? Vai te ajudar a vida toda em computação. Sim, com certeza. Não, então, vamos dizer assim, o roadmap para começar, então, seria eu me cadastrar numa dessas plataformas, seria eu ler um livro, né? Com certeza. O Neps, eu acho que tem O Neps tem conteúdo. Básicos, Sim. não tem? O Neps tem... De graça, tem o CodeCAD, que é a versão antiga do curso. E se você tiver um dinheirinho para desembolsar, acho que vale a pena. E tem então uma série de cursos novos de programação competitiva, conteúdo atualizado, conteúdo mais completo, usando essas referências, né? O CP do Rally, que você falou, tem o CP Handbook, que acho que é da Springer, a editora, não nome de cabeça. Mas ele é também um bom começo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que tocar no do Rally, então... Assim, eu gosto também, igual o Matheusinho falou, eu gosto de livro, eu também gosto bastante de livro. Acho que eu faço mais um mix entre a aula, videoaula, assim, livro, essas coisas. Eu gosto de testar bastante também, pego implementação e testo. Acho que é pra mim a melhor forma de eu aprender. Mas, tem que ter um plano de estudo, né? Assim, porque, assim, uma pergunta interessante é como manter a consistência.
né, de estudo. Porque assim, essa parte pra mim, pelo menos é a mais difícil e que eu tento sempre manter e que eu vejo que muita gente, essa pessoa entra ali no primeiro, segundo período, ela conhece as maratonas devido às matérias, IPC, né, sua programação, estrutura de dados, essas coisas, a pessoa às vezes interessa pela maratona, acha interessante, só que ela fica só naquele arroz com feijão ali, só naquele basicão. Fora a galera que desiste quando vê segue tri. Fora a galera que quando vê os algoritmos mais avançados ali desiste. Então, pra vocês, assim, o que vocês acham que é melhor de manter, pra manter essa consistência de estudo, pra manter sempre evoluindo, sempre avançando, pra conseguir futuramente destacar nas competições? Eu comecei a realmente ter uma estrutura de estudo e mais disciplina quando eu entrei no sistema de sprints do João. O professor, que é o deus das maratonas aqui na UF, ajuda demais, incrível. E ele tem um sistema de sprints, inclusive qualquer pessoa da UF que queira participar, eu acho que é só falar com o João. E então, toda quinzena a gente faz um planejamento do que a gente vai estudar nas próximas 2 semanas. E diariamente a gente faz uma reuniãozinha rápida, a famosa daily, né? Só para dizer como que tá indo o processo, a gente realmente está conseguindo estudar o que a gente se planejou a estudar. E é como o Lucas falou, a gente tem uma lista de coisas para estudar e a cada quinzena a gente se planeja, vamos estudar essas 2. Às vezes não dá para estudar o que a gente fez, às vezes dá para estudar mais do que a gente se planejou, até porque antes de começar um tema a gente não sabe nem se ele é difícil, se ele é fácil, né? Então varia um pouco, mas foi como eu me estruturei para estudar. Esse sistema que o professor João utiliza nos treinamentos é um sistema, o Scrum, né, que é utilizado nas empresas e tudo mais. Que inclusive foi onde a gente se conheceu, né? Então, é verdade. Onde online. Online, no EAD. Eu, o Lucas e o Matheus. E outros maratonistas também. Menos o Marcos não... O Marcos, a primeira vez que eu vi ele foi lá no jogar, ele saiu de lá com o telefone na mão. O Marcos já era Jedi, né? Quando a gente começou, então ele não precisava de treinamento. Não precisava. Não precisava vírgula, precisava muito, aliás. Mas pra mim, também é bastante interessante. Esse treinamento do professor João aí. E pra você, Marcos, que você não participava dos treinamentos, assim, como é que você mantinha a consistência de estudo, assim, sozinho? Eu acho que pra manter essa consistência, eu acho que você tem que ter um objetivo com as maratonas. Ela tem que te dar alguma coisa que você espera. Pra mim, desde sempre, a principal coisa das maratonas foi a relação pessoal mesmo, sabe? O fato de eu gostar e de estar me sentindo bem fazendo aquilo. Eu gosto de chegar na maratona, encontrar o tanto de gente que eu conheço ou não e sair de lá cheio de balão na mão, empolgado com os problemas que eu passei, pensando em por que eu não passei em outro problema e perguntando pra outra pessoa, assim, sei lá, de outro continente não, de outro estado, como que ela fez aquela solução e tudo mais. Então eu gosto desse ambiente, sabe? Eu me sinto bem nesse ambiente e é muito divertido pra mim. Essa é a principal coisa que me motiva e que me faz querer continuar estudando. Só que pode não ser assim pra todo mundo. Acho que existem vários motivos que a maratona e a programação competitiva pode te dar pra você ser consistente. Um deles é ter a oportunidade de emprego mesmo. A pessoa pode querer continuar estudando maratona e participando de maratona porque ela quer ficar melhor nesse conteúdo e conseguir passar numa entrevista de uma empresa. Então tem mais de um motivo. O meu principal é que eu gosto muito, eu realmente me sinto bem nesse ambiente, mas pode ser vários outros também, sabe? Marquinhos é imparável, no ônibus voltando da Mineira. Unstoppable, cara. Depois da maratona, eu só o bagaço, cansadinho. Cara, não, essa parte... E ele até 2 da manhã com o Pedro Diogo discutindo dentro lá do ônibus. Cara, não, Diogo, vocês são... Guilherme, Vocês são fora da Você curva, é gente. louco. Os caras não desligam, velho. Jamais, Não, jamais. eu gosto muito de maratona, tipo assim, eu gosto... Acho que mais de maratona eu gosto de competir. Tudo que eu vou fazer, eu acho que, cara, vindo do esporte, assim, eu sempre gostei muito de competir. Então, com as maratonas, pra mim, eu consegui unir, né? O que eu gostava de fazer, que era programar, codificar e competição. Então, esse gosto, pra mim, assim, me motivou muito. E fora também essa parte da amizade, igual a gente tem aqui, das viagens, os professores e tudo mais. Isso aí sempre me motivou bastante. E você, Lucas, tem? Cara, a maratona me trouxe PSI, né? Já começa por aí.
Então, tipo, o que não o Marcos falou é realização própria e tal, porque eu gosto muito de ir lá competir. Eu não saio com tanto balão quanto ele. Não, Mas eu saio com muito sempre. eu me empolgo, né, durante a competição, como que eu vou passar um problema parece ridículo de fácil, aí você toma 5 WA nele, né, 5 respostas erradas, fica se questionando lá. Então, não sei, talvez seja um pouco masoquismo, né? Gostar de sofrer durante a prova. Mas, tipo, eu acho muito divertido essa dinâmica de desafio, time. né? Desafio. Eu gosto de desafio. Então, foi o que me trouxe pra SI, é o que não me deixa surtar durante o semestre. Então, eu acho que no mais é isso. Óbvio, a chance de ganhar dinheiro programando também. A gente ganha premiação, né? Também tem as premiações, né? A gente não mencionou as premiações até agora. É premiado até o 12º. Atualmente até o 12º. Atualmente, né? São as medalhas, o primeiro ao quarto, medalha de ouro. Isso. Do quarto até o 8º, prata. E do 8º até o 12º, bronze. Exato. Então a premiação aí, ó, se você for os 2 primeiros colocados, possivelmente você vai ser premiado. Essa parte da premiação, o Marquinhos tem mais experiência, né, Marquinhos? Chegou menos você gostaria, mas passou a mão no troféu e foi embora. Tem menos experiência que eu gostaria. Mas, putz, eu só comentar, porque não é uma estrada tranquila não, viu? Só pra deixar muito claro. Bem importante falar isso. Acho que todo mundo já teve algum momento e falou assim, cara, eu quero desistir. Porque, tipo, não é fácil todo o estudo, sabe? Quando você tá começando, você tem a dificuldade... Na verdade, acho que é difícil em todos os estágios que você tem, tipo, de maratonista. Porque quando você tá começando, é uma coisa nova, então é difícil. Quando você tá mais no meio ali, você começa a ver coisas mais complicadas, então é difícil. E quando você tá no nível alto, é difícil porque é naturalmente difícil as coisas, sabe? As questões são mais complicadas, você tem que estudar muito mais, tem que gastar muito mais tempo. E aí você tem uma oportunidade de emprego, aí você começa a fazer várias coisas de estágio junto com a faculdade, então o tempo vai apertando mais. Então não é uma estrada tranquila, não é um trajeto muito linear assim, né? Muito retinho, tem várias curvas, mas pra mim as maratonas elas acabam compensando sempre, elas se pagam ali, sabe? Todo o esforço acaba valendo a pena. Cara, eu acho que, igual a gente comentou no começo do podcast, é uma questão de mentalidade, sabe? A gente acha que quem compete sério pra maratona, assim, acho que você cria uma mentalidade mesmo, assim, de disciplina, de competidor mesmo, assim, então... É um esporte, que é um esporte. Eu acredito. Compete. Tem gente que vai por roleplay, e não tá errado, divertido. Não, você tem que ir pra se divertir. Sabe? É divertido, você quebrar a cabeça com os problemas, tentar resolver, e, tipo, tem a gente que vai como se fosse um atleta mesmo, que treina, que se dedica, e nenhum dos dois lados tá errado. Tem que ver o que você gosta, o que você quer fazer. Eu acho que, tipo assim, independente de se você compete sério ou não, se você tá ali só de roleplay ou não, acho que você tem que ir pra se divertir. Porque não, com certeza. Senão, acho que não tem nem propósito. Você passa raiva à toa. Senão você vai com uma expectativa alta ali, e aí depois, você vai mais ou menos ali, você fica triste, sabe? Então você tem que, acho que, pra se divertir, vai com a mente aberta pra se divertir. Pra aprender, né, mesmo em si. E que não o Marcos falou, né? No final da competição junta as rodinhas lá, como você passou tal, como você passou outra. Exatamente. Essa parte é muito boa, mas sempre querendo ganhar, né? Então a gente nunca tira o sangue do olho, né? Sempre querendo ganhar, né? Então acho que essa, pelo menos pra mim, a mentalidade é essa. Sempre dar o melhor e aprender ao máximo, né? Pra mim, sim. O Marcos comentou, assim, a questão de... que realmente não é fácil, é bem difícil, na verdade, vamos ser sinceros. Até porque durante a graduação, também na faculdade, ou às vezes você trabalha, né, e tudo mais, você sempre tem muita coisa pra fazer. Então, assim, pelo menos pessoalmente pra mim, eu tô na faculdade, eu faço 1001 coisas. Possivelmente se você tá na Facom, você vai topar comigo em algum projeto. Porque tudo que tem, o dia inteiro na UF, se você tá lá no 1B, você vai me ver, tá? Felizmente ou infelizmente. Mas assim, pra mim, eu sempre pego a maioria dos projetos, né, que eu tenho pra pegar.
O Marcos trabalha, o Mateuzinho tem iniciação científica também, né, em álgebra linear. Então acho Já terminei. que já terminou. Aí. Graças Já a Deus. publicou já? Não publiquei. Ainda não? Eu fui só em congresso apresentar. Que Ah, isso? que já chique, publicou, olha aí. pô. Cara, Publicação. em álgebra linear, cara. Cara, um congressista aqui hoje. Mas sim, o ponto aqui, acho que todo mundo aqui é muito ocupado, né? Então, igual a gente mencionou, essa parte de conciliar é bem, tipo assim, bem importante de fazer e é bem difícil de fazer, né? No caso, no começo do podcast, o Mateuzinho mencionou, posso abrir menos matérias para estudar um pouco mais de maratonas. Eu queria pegar um gancho só nessa parte mesmo assim, que é como você consegue conciliar, ou no caso do Mateuzinho, as matérias da faculdade com os estudos de maratona, e no caso do Marcos, que já trabalha, né? Como você tipo assim, como você Divide seu tempo. divide seu tempo. Exato. É um problema grande em computação, porque a galera tá toda perdida. Porque chega o final do semestre ali, por Nossa. exemplo, aí o pessoal já... tem trabalho, tem prova, essas coisas, fica bem difícil, a pessoa já começa a querer desistir. Fala, vou largar disso aqui. Acho que acontece com a maioria das pessoas. Como? Pô, eu já tive muitos momentos em que eu parei de estudar pro maratona porque não dava tempo, sabe? Pra mim não é diferente do que rola pra ninguém, não. Eu trabalho 6 horas hoje em dia. Tipo, o horário especificado assim, né? Não é necessariamente 6 horas todo santo dia, mas eu tenho uma carga horária de trabalho de 6 horas, tenho algumas matérias por aí pra pagar e acaba que você tem que priorizar as coisas. No final do dia vai ser uma questão de priorização e de tentar minimizar os desfalques, assim, as faltas. As faltas não faltam na matéria, mas tipo, as falhas mesmo. Ou seja, se eu tô com nota muito boa na matéria, o que eu costumo pensar, tá? Não tô recomendando pra ninguém, tô falando só como é que funciona pra mim. É a sua mentalidade aqui, não tem... Mas, se eu tô numa matéria que eu acho que vai ser mais tranquila pra mim, que eu tenho mais facilidade, eu vou gastar menos tempo naquela matéria e fazer uma outra coisa que eu acho que pode ser mais complicada. Por exemplo, tô estudando uma coisa diferente agora pro maratona, que eu não conheço muito bem. Ao invés de dar pra essa matéria, que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais chance de ir bem sem precisar me dedicar tanto, eu vou lá e faço uma outra coisa que vai exigir mais esforço meu. Agora, se eu tô numa matéria que eu não sei, eu tenho que ser sincero comigo e falar assim, caraca, essa aqui não vai dar muito certo facilmente. Eu tenho que priorizar. Na minha mente, eu priorizo a faculdade pra essas matérias, sabe? Essas matérias, até mesmo pelo incentivo no trabalho, o pessoal sempre incentiva a não deixar a faculdade de lado, porque ela é realmente importante nesse sentido, é realmente dá uma base muito boa pra várias coisas. Então, eu acho que é um fundamento muito importante. Então, se tem uma matéria que eu acho que eu vou sofrer nessa matéria, eu tento reservar um tempo pra ela em específico. E a precedência é essa, eu reservo primeiro tempo pra matéria, depois pro trabalho e depois pra maratona. Você faz um programa de min-max lá pra saber o que você vai fazer. Eu tento minimizar ali o tanto que eu vou Minimizar os sofrer. danos, né? Exatamente. Mas você consegue manter, assim, sempre, toda semana eu consigo manter a consciência de estudo de maratonas, ou geralmente é uma meio... Eu não tenho uma rotina específica e bem definida para estudos de maratona. Hoje em dia, eu recomendo que se tenha. Hoje em dia, eu não tenho, especialmente por falta de tempo, mas eu gostaria de ter. Mas eu tento fazer os contests que rolam. Contests são algumas mini maratonas ali que a gente pode fazer nesses sites que o Matheus comentou desde o começo, no Codeforce especialmente. Tem semanalmente pelo menos umas dois contests desses, 2 mini maratonas. Eu tento fazer esses contests, até porque vale uma pontuação lá no site, aí é legal. É legal ter essa competição Tem até. um ranking, né? Tem um rankingzinho e tal. Então eu tento fazer esses contests, ou simular esses contests, fazer em algum outro momento, depois que passou a hora desse contest mesmo, por semana. E eu faço, sei lá, uns 2, 3 por semana. Pra Mineira é um ótimo lugar, né? Pouca semana. Exatamente. No ônibus, Eu né? vou passar 14 horas no sem ônibus. luz, É, sem o cara iluminação fazendo- nenhuma. Sem luz, o cara fazendo um ADP 3x3 lá. Tranquilo.
Não, isso antes e depois da competição, Exatamente. né? Não, Nossa. realmente o cara É é diferenciado. diferenciado, né, cara? Ou muito doido mesmo. Ou só perdeu a sanidade. Ou a tá? viagem tava muito longa, né, também. Quantas horas que foi? Foi uns 14 horas. 14 horas de viagem. Nossa, cara, foi... A ida e a volta. A volta foi mais rápida, mas a ida foi arrastadaça. Alguns dormindo, outros não. O Matheus puxou uma paia lá e não viu mais dele, né? Eu fui o tempo inteiro dormindo. Na volta eu dormi pouco, mas na ida. Acho que o Matheus foi o único que chegou lá em Timóteo mentalmente são. Então foi. O resto ali estava todo mundo muito alterado. Cara, mas essa parte das viagens, assim, pelo menos pra mim, acho que pra todos nós aqui, é uma das partes que me move mesmo antes da maratona, porque, por exemplo, que a gente foi na semana, no mês passado pra Maratona Mineira, foram 9 pessoas, né? Somos 9. Então Mas aqui o tem. café com leite. E o café com leite. Então a gente tem aqui um representante de cada time, né? No caso, eu e o Lucas é do mesmo time, tá faltando um. Tem o Sim, Marcos sim. representando o time, o Matheusinho representando outro. O medalhista de ouro, o E o medalhista medalha de de prata. prata. E os campeões do Triângulo Mineiro. Exato, tem que ter, né? Uma medalhinha pra casa. Mas assim, essa parte pra mim é bem importante. É assim, é bem. É o que acho que move, assim. Acho que talvez uma pessoa que estivesse começando nas maratonas hoje talvez pensasse nisso. Sim, Talvez sim. pode motivar bastante. Sim. Então, assim, é uma pergunta interessante aqui. É que. Acho que vocês já foram, o Marcos, pelo menos, foi mais viagem do que a gente, né? Acho que não só. A gente foi só em uma, né? E o Matheusinho tá mais tempo que a gente, mas foi no EAD, né? Eu, particularmente, comecei a estudar pra maratona no EAD, né? No meio da pandemia. Mas, assim, quais são pra vocês as melhores lembranças das viagens, ou das competições em si, por mais que não tenha viagem? A competição foi aqui. Qual que é a sua melhor lembrança das competições? A lembrança, cara. Pô, uma coisa que eu pensei enquanto você tava falando, não é bem uma lembrança, mas é uma pessoa mesmo. Eu tenho um amigo que eu fiz desde a primeira viagem que eu fiz pra maratona. Tem um amigo que até hoje, meu amigo bem próximo, assim. A gente já teve vários outros momentos de encontro. Mas eu conheci ele na primeira viagem que eu fiz em 2017, que foi pra Campinas. Eu fui participar da Semana Olímpica lá, da UBI. E aí eu conheci esse cara, chama Carlos, lá do Piauí, tipo, um cara, eu moro aqui em Minas Gerais, o cara lá da outra ponta, assim, do Brasil. E eu conheci esse cara, a gente começou a conversar, e aí a gente é muito amigo até hoje. E eu acho que esse networking, assim, conhecer outras pessoas e tudo mais é uma situação bem boa, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que... Uma das melhores coisas que a maratona me forneceu pessoalmente falando. Acho que eu posso falar disso. Essa parte da amizade é muito, muito bacana. E pra você, Matheusinho, o que você mais destaca, assim, quanto a competições em si? Cara, eu tive pouquíssimas competições, né? Tipo, eu comecei a competir presencialmente, igual eu falei, esse ano. Então eu fiz a maratona da Algar e a maratona mineira. Então, os momentos que eu tive foram no busão, né? Com a gente. Mas muito bom, muito bom. As coisas você quase não teve. Não, na volta eu tive, cara. Na ida eu só dormi. Tamo devendo uma pizza pro time do Marcos. Nossa, é verdade, cara, é verdade. Perdemos a aposta. Mas um negócio que, assim, não é exatamente de competição, mas as amizades que a gente forma em maratona são realmente muito boas. Inclusive é um negócio que eu acho que ajuda muito a conseguir estudar, porque as competições são em time, geralmente você forma o time no início. O Thiago é meu parceiro de graduação desde literalmente o primeiro dia aqui. Eu convenci ele aí no trote. E aí... Você pode falar trote. Na recepção. Na recepção. E aí a gente ficou... Assim, a gente é amigo desde o dia 1 de faculdade e fomos também pra maratona junto. E ter um amigo assim te força a estudar, porque você não pode ficar pra trás, sabe? Se você ficar pra trás, você vai atrapalhar ele também na competição. Então você tem que se esforçar pela outra pessoa também, e isso te força sempre a estudar. Bacana, cara. Muito bacana. Você tem algum ponto a destacar, Lucas, das viagens, assim? Cara, Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo. Eu só tenho uma coisa a dizer. Aguinaldo Timóteo. Cara, a viagem pra Mineira foi a primeira que eu fiz. Eu já tinha participado, tipo, maratona aqui no Uberlândia, eu às vezes de carro, mas nada demais, foda-se. Aí, acho que a maratona mineira... Trote não pode falar. Foda-se.
A gente tira da edição. A magia da edição. A magia da edição. E você sabe, né? A UFO proibiu a palavra trote. É verdade. Não, é isso. Tipo, a gente veio de Monte Carmelo pra cá, não aconteceu nada demais na viagem, eu era bem mais novo, não tinha tanta essa malícia, né, de conversar com os outros times e tal. Então, a Maratona Mineira foi a minha primeira experiência, muito legal ali os momentos finais da atualização do ranking. Então, muito bom, nossa. Cara. A gente quase fez um montinho em cima do Marco. Brincadeira, criando inimizade com a UFV. Só coisa boa, só coisa boa. Só coisa Então, boa. assim, é uma experiência bem diferente, porque tem gente de vários lugares de Minas, né, no caso foi a Maratona Mineira. Então você vê perfis diferentes de competidores, jeitos diferentes de treinar. Conhece pessoas novas, eu não conheci tantas porque eu sou meio antissocial, mas eu vi bastante gente. Ai. Então, assim, é uma experiência única. Nunca uma maratona vai ser igual a outra. E, cara, se você tem essa oportunidade, não perca ela não, velho. Acho É fenomenal. Aproveitar ao máximo, né? Acho que um ponto importante também é que, por exemplo, pelo menos na Maratona Mineira, a gente foi em 3 times, né? Então, por exemplo, o nosso foi a primeira vez que a gente foi pra Maratona Mineira, né? Então, assim, a gente tá meio que... Acabou de chegar também. a gente tá acabamos de chegar, estamos no meio no olho do furacão ali, na maratona. E assim, você conviver com um pessoal que é muito melhor que você, sabe? Que, tipo assim, tá treinando ali, já tem muito mais experiência, muito mais estrada, aí já andou muito mais que você. E você aprender com essas pessoas, assim, pra mim é fenomenal, sabe? Isso é muito massa. É o negócio da comunidade lá mesmo, tipo, você chega na maratona e tem um cara que é top 1 do Brasil, e você pode ir lá chegar e cutucar ele e falar assim, véi, como é que você faz essas coisas? A N lá isso é muito bom. Você pode chegar no pessoal da FMG, como é que você fez a N? Exatamente. Aí ele que eu falei que ia passar. No começo da maratona ia passar. Eu acredito Eu muito. confio. Isso é muito bom. Não, cara, mas isso é bem legal. Acho que também é questão de... Você tem muitas oportunidades também, né? Porque sempre nas competições, principalmente presenciais, sempre tem empresa. Então, às vezes, tá buscando uma oportunidade de emprego, uma coisa do tipo, sempre vai ter alguém ali interessado, sabe que você é competidor, que você, tipo, tá dedicando ali e tudo mais. Eu conheci a empresa que eu trabalho hoje no Maratona Mineira. Olha aí, Aí, tá vendo? bravo demais. Exatamente. Então, Falando um sempre pouco tem isso. da vida acadêmica de vocês, teve alguma disciplina que vocês levaram pro coração, que te marcaram, falaram, porra, faria tudo de novo? Ou a faculdade é só chata e arrastada? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tem muitos professores incríveis. Definitivamente. Análise de algoritmos ajuda muito em maratona. E eu aproveitei muito a matéria. As iniciais, né? ED1, ED2, PP também. E essas, assim, pra maratona, mas tem várias outras que eu sou apaixonado. Eu adorei LFA. Tô gostando muito de teoria da computação agora. Assim, nem todo mundo é de ciência da computação. O que é LFA? Linguagens formais e autômatas. Quase que não sai ali. Linguagens formais e Apaixonado, né? O que é? Não sei. Tô apaixonado pela sigla. É tipo nome de algoritmo de programação dinâmica. LIS. O que é LIS? Mas é bacana, cara. E você, Max, tem alguma disciplina que você mais gostou, assim? Então, acho que diferente do Matheus, eu acho que, pra mim, as melhores disciplinas foram as que não tinham tanta similaridade com o que eu já tinha visto em programação competitiva. Acho que eu gostei muito de SEO, por incrível que pareça. Tanto que eu fiz 2 vezes, aliás. Então, eu gostei realmente. Esse gostou. Eu gostei de verdade. demais. Eu gostei muito de sistemas distribuídos. Eu gosto do conteúdo e tudo mais, tipo, tem muito a ver com as coisas que eu trabalho e que eu realmente me apaixonei, assim, pra trabalhar na vida, né? Porque maratona, infelizmente, não dá pra você competir a vida inteira. Esse é um ponto que a gente não falou, acho, né? Você tem um limite de participações ali, mas aí você tem que escolher outra área da computação ou alguma coisa parecida pra se especializar e ficar pra vida inteira. Eu acho que essa coisa de sistemas distribuídos é uma coisa que me chama muita atenção. Então, eu gostei muito dessa matéria. Tanto que eu fiz até com o BSI, eu sou da computação, do Ciência da Computação, mas eu fiz com o pessoal de Sistemas da Informação. Acho que essas 2 matérias são as que eu mais gostei, assim, de achar interessante, sabe? Show. Não significa que eu fui bem, significa que eu gostei. São que eu 2 acho coisas legal. diferentes, né? A gente sabe bem muito bem disso. Cara, show de bola.
Pra mim, assim, acho que eu sigo a mesma linha do Marcos. Não necessariamente matérias que têm a ver com a maratona, estão inseridas no mesmo conjunto de maratona ali, tipo estudo de dados 1 e 2, análise de algoritmos, essas coisas. Porque pra mim, assim, acaba que, eu gosto de ver coisa nova, então não vou estar vendo muita coisa nova. Então, a AOC, pra mim, arquitetura e organização de computadores, foi uma matéria que eu gostei muito. Aí você foi longe. Gostei demais, cara, gostei muito de AOC. Foi longe. Caraca. Cara, gostei de SO também um pouco, mas eu preferi a AOC, cara, porque eu vim em Assembly lá, cara, foi mágico pra mim, gostei muito. Eu gostei tanto de Assembly que tô fazendo IC nisso. Perdeu Aí. a sanidade todinha. Não tem Vocês lógica. têm AOC 1 e 2 também? Não, é tudo numa só, cara, no Tudo BSI. uma só. Mas é tipo, não é tão profundo quanto vocês veem, tá ligado? Por isso você gosta, então. É. Tô zoando, tô brincando. Mas acho que não é uma mas matéria que... acho que é a mesma coisa, não? Acho que o D só divide. Não. O deles é muito profundo, cara. Enfim, deve essa ter parte sido acadêmica eu não sei. X86? Você tá falando da arquitetura? É. A gente não vê em detalhes não, mas a gente vê, tipo, algumas coisas, sabe? Cara, eu não vou lembrar também, pra A ser muito gente nem sincero. toca É, X86. A gente fica só no Só MIP. RISC A gente lá, viu, né? principalmente MIPS MIPS. mesmo. Acho que foi o foco ali. Mas foi de AOC2 também, né? A AOC1 foi, tipo, muito conceitual, muito conceito, tipo, básico, fundamento ali, sabe? Como é que as coisas começaram. E a gente começou a ver coisas mais práticas e atuais, assim, na AOC2. Então, talvez o seu AOC é o nosso AOC2, sabe? Sim, a gente pega, tipo... Pega o seu AOC1, Resume ele num 2 mal só. semanas e depois é só MIPS. É só MIPS. Não, mas a só gente vê MIPS, mais né? coisas Só também, que, tipo, questão a de gente vê arquitetura mesmo, arquitetura de assim. processador, É. só que baseado no MIPS. Justo, Cara, mas acho que o que eu mais gostei foi a questão de, tipo assim, coisa que eu vi lá que eu falei, mind blowing, assim, total, porque, tipo, acho que se você for aprofundar mesmo, assim, dá pra você ver isso até num código normal, assim, pra você mais. Sim. Tipo, você tá desperdiçando 8 ciclos de clock, cara. Paga isso aí, né? Eu volto e meio, eu mando umas dessas pro Matheus. Desperdiçando 8 ciclos de 8 clock. ciclos de clock. Não, mas é legal, realmente. Tipo, entender como que o seu código é passado pra máquina da hora. Exato. Não, é quando você entende que mais e mais não é a mesma coisa, a sua vida nunca mais é a mesma. Não é a mesma mais coisa? igual a algo é Não. diferente de mais. Cara, não é a mesma coisa. Porque, tipo, Como assim dependendo é a da mesma coisa, arquitetura do processador, ele tem uma instrução em Cryze lá. Tipo, ele vai pegar um registrador e vai dar um Cryze nele. E, tipo, ele deve fazer isso em 1 ou 2 ciclos de clock. Agora, a de soma, você pega a variável, atribui Você nela tem mesma que e buscar somar. a variável. Ah, né? não, Tipo, sim, justo. aí vai gastar Justo. 4 ciclos. Exato. Ah, vocês estão falando de I++ e I++ mais e. 1. Isso. Não, I++ I mais igual. e mais I. Não, isso aí é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Assim, Você precisa um ciclo de colocar mais. precisa não. Porque você tem que buscar a variável. Crise na Gávea. Cara, É, ué. Pergunta Abdala. vou perguntar. Grandíssimo. Eu começo a convidá-lo Tem que toda prestar semana. atenção. É, Mas cara. eu fiz o dela também, muito massa. Não, acho que é o professor. É o deus, né, do AOC, velho. Não tem como não. Eu tive uma matéria só com o Abdala, mas acho que o professor, ele faz um papel muito importante, se você gostar ou não da disciplina. verdade. Por mais que seja uma disciplina muito bacana ali, às vezes o professor... Não, tipo assim, às vezes você não, sei lá, não gostou do método dele. Acontece Tem alguns bastante. professores que tem uns métodos... O professor é bom, tipo, ele explica muito bem, mas o método, seja de avaliação ou o método dele dar aula, quebra. Eles não cara. querem se comprometer com os professores. Não, aqui a gente é todo mundo amigo dos professores, gente. Não, tá verdade, não gente. tem É, essa. mas às vezes a matéria encanta. Eu lembro que eu gostei muito de geometria analítica. Não, você é doido. Não, aí ele tá me vai. criticando de gostar de AOC. Geometria é muito bom, gente. Geometria é maravilhoso. Eu gostei muito e eu estudei praticamente sozinho. Cara, não tem Eu como. e o Thiago na biblioteca com um livro na frente aprendendo geometria analítica. Você passou em Gauss primeiro? Passei. Olha lá. Você acha que o Mateuzinho reprovou? Você é um guerreiro. Eu fiz em 100 álgebra linear, cara. Nossa, Olha aí, tá vendo? você é um guerreiro louco. E aliás. apresentou ela ainda. Se na Maratona Mineira a questão de geometria lá, ele passou, tipo... Não, é verdade. Cara, é o por Lucas- isso, cara. o Lucas no meio do Pô, contest. velho. Aquilo é geometria analítica, galera. É, o Lucas no meio do quadro falou assim, essa questão que o Mateuzinho vai passar. Eu falei, cara, foca! Não, pelo amor de Deus. Tem muita expectativa em mim, cara. Não, o Mateuzinho vai passar essa aqui. Ele não, acho que essa questão é geometria. Se o Mateuzinho passar, a gente lê ela. É tipo Mano, isso, não dá, cara. não dá. Tem uns conteúdos também aqui. Tem coisa que nem o João falou, né? Tampa o ranking com papel. Não ver quem passou, é verdade. Isso é importante. Eu faço isso. Mas, cara, gente, mantendo esse foco no meio acadêmico, assim, uma pergunta interessante é
quanto que a faculdade ajudou vocês a formar quem vocês são hoje, sabe? Quanto que você acha que a faculdade ajudou você, assim, a te trazer aqui? Profundo. Filosófico. Estamos chegando no fim aqui, já uma pergunta filosófica já, gente. Já estamos saindo da computação, pô, mas é importante. Vai, pode. Você suspirou, eu penso mais. Tá. Eu acho que me ajudou a me tornar mais independente, porque você tá falando mais de questão pessoal mesmo, né, agora? Sim. Sim. Eu estudava em uma escola interna, então não tinha independência nenhuma, sabe? Eu era bem... Eu tinha o que eu tinha que fazer ali e era isso. Na faculdade é bem solto, né? O professor passa a matéria e você que se vire com ela. Então, me ajudou a ser mais independente. A vida é assim, né? A vida é assim. Exatamente. Só que sem um professor ainda. Sem o professor. Exatamente. Mas é isso, me ajudou a ser mais independente, a tomar minhas próprias decisões, porque na faculdade você não precisa pedir permissão pra nada, né? Quer assistir a aula, assiste, não quer, não assiste. Sai, volta, vai estudar, não vai estudar... O problema é completamente seu. No próximo semestre vai ter que fazer a matéria de novo, se quiser se graduar. E, então é isso, me ajudou a ser mais independente. É criar uma mentalidade mesmo pra que você tá levando pra vida. Interessante. Acho que independência é um ponto muito, muito importante mesmo. Um outro ponto que eu acrescentaria é questão mais social mesmo, assim, de socializar com as pessoas mesmo, de estar com outras pessoas diferentes, né? A questão de diversidade também, você acho que aumenta um pouquinho o seu leque de conhecimento diverso mesmo, assim. Você permite conversar com outras pessoas que você não conheceria, talvez se continuasse só no seu dia a dia ali, sem um ambiente tão amplo. Então, acho que tem esse ponto também. E deixa eu ver. Essa é a grande vantagem do presencial também, né? Porque no EAD a gente não conheceu ninguém. Porque É verdade. uma fase tenebrosa aí. Mentira, eu conheci vocês na AD. Foi coincidência. Mas é que a gente se encontrava todo santo dia. Foi uma feliz coincidência. Nunca tinha se dito oi, na reunião. É verdade, cara. No dia que eu vim, que a gente voltou presencial, eu encontrei o Mateuzinho e o Thiago no lab. Aí eu não tinha certeza se era eles, sabe? Que eu só tinha visto a fotinha deles no Meet. O Thiago parece com a foto dele, o Matheus não tem nada a ver com a foto dele. Não, o Matheus tem nada a ver, o Thiago é muito diferente da foto dele. Eu passei assim, eu falei assim, deve ser eles. Aí eu passei de novo, falei, não é não. Aí eu voltei, aí o Mateuzinho, oi! A primeira vez que eu vi o Eu Matheus. fiquei em dúvida também, daí eu virei meio pro lado e falei assim, Matheus? Se olhar, ele, se não olhar... Ai, cara, mas foi o mais de bloco quando eu encontrei dois, que eu pensei que só existia na EAD, cara. Só existia na fotinha do Meet. Eu conhecia só a voz dos dois. Exato. Só a voz deles falando, estudei segue tri hoje. Eu estudei umas coisas que vocês nunca vão estudar na vida. Vocês são muito burros pra isso. Que isso, cara? Cara, mas ó, já pegando um pouco desse âmbito pessoal mesmo em si, uma pergunta interessante é, assim, pelo menos eu, o Lucas também, falta uma longa estrada pra gente chegar pra formar ainda, mas vocês já estão mais próximos que a gente, então a pergunta Será? A pergunta é, será? A pergunta é, se Deus quiser. quais são os seus planos pra depois de formado? Pô, O que você pensa, Marquinhos? já trabalhando, eu me apaixonei pela computação e tô muito contente eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, eu quero trabalhar empresarialmente mesmo. Hoje em dia, sou engenheiro de software back-end e assim quero continuar, na verdade. Eu quero continuar como programador e... eventualmente, eu gosto muito também de dar aula de programação, especialmente competitiva, sabe? Então eu gosto de engajar nesses projetos, geralmente, de ensinar outras pessoas, especialmente estar ingressando. Mas, não sei, vai ser especialmente que está ingressando, não, porque eu gosto muito de ensinar coisas mais avançadas também. Você foi um instrutor no Berhard, cara. Pois é, Olha só, encontro de gerações, cara. Mas então, engajar em projetos também de educação, assim, especialmente para programação competitiva, mas no geral também, eu acho. E, acho que é isso. Bacana. E você, Mateuzinho?
Vai formar? Como é que é? Então. Não, vai formar. Vai formar. Não, vamos formar. A questão é quando. Eu como falei, eu comecei a participar das maratonas tarde já dentro da graduação. E eu tomei a decisão não muito agradável de atrasar minha formatura para eu ter mais tempo fazendo as maratonas, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. É muito entendível. Bacana. Quem nunca fez isso, né? Acho que na história nenhum maratonista fez isso aí, não. E então eu tô fazendo isso, eu ainda não estagiei. E então eu quero começar a estagiar, talvez no ano que vem, depois da maratona nacional, que eu vou começar a pensar nisso. E aí, vamos ver pra que lado a vida me leva, né? Deixa a vida me levar. É isso. Zeca Pagodinho, grande filósofo. Vocês então têm planos de comprar um barco e velejar pelo mundo, não? Não. Ainda não tá nem na minha cabeça, não, velho. Acho que eu vou ter condições Você de não faz isso mais não, Marcos. Acabou. Já era. Acabou. Você não fez até hoje, né? Acabou. Cara, mas ó, vocês vão sentir falta? Ah, com certeza. Demais, pô, O que demais. vocês vão mais sentir falta da UFO aqui em si? Acho que dos amigos, especialmente, cara. A gente teve um gostinho disso no EAD, né? Não tá bem muito longe longe de de todo mundo. E assim, o meu grupinho de amigos, não tem um de Uberlândia. Então, fiquei eu aqui sozinho em Uberlândia, cada um numa cidade, então a gente realmente não tinha... 84 anos. Era essa a minha sensação. Quando chegaram, todo mundo tão diferente, sabe? E eu acho que a maior falta que eu vou sentir é disso, dos meus amigos aqui perto. Bacana, cara. Pra mim é a mesma coisa. A gente, como falou, na AD a gente teve um gostinho disso aí. Acaba que a gente, pelo menos eu sou de fora, o Lucas também é de fora, ninguém aqui de Uberlândia. Vocês dois são de Uberlândia. Isso é Eu de Uberlândia. nativo. Mas, tipo assim, no AD foi tenso, cara. Mas, acho que é isso aí, cara. Sente falta das amizades, das interações. É isso aí. Sente falta da salinha do pet, Da nós bora lá, velho. Tá saindo do pé, mas acho que eu vou fazer uso campeão daquela sala lá. Eu já tô lá há muito tempo, cara. Mais que na minha casa. Mas bacana, cara. Show de bola. Então Tem uma pergunta? Vocês têm alguma inspiração assim pra vida? Não necessariamente no contexto de maratona, né? Vocês já falaram dos... Vocês falaram no Nunes, começo, né? Alguma inspiração? Sala de pessoa, né? Pessoas aí que te inspiram, que te fazem seguir em frente. Alguma pessoa que te ajudou nesse caminho? Uma pessoa que te ajudou. Nada da computação. Não necessariamente, às vezes. Não necessariamente, entendi. Putz, tem que pensar um pouco, cara. Eu gostaria de dar sequência ao projeto que o João tem há muito tempo, de ajudar outras pessoas a entrar na área de programação e na área de maratona de programação. E eu não sei se eu vou fazer isso da minha vida, mas eu tenho um gostinho, assim, por licenciatura, então talvez um dia eu queira dar aula, então ele é uma pessoa que eu me inspiro. Justo, eu vou na mesma linha. Eu boto no João também e no Luiz também. É verdade. Tipo, são duas pessoas que, desde o começo, me deram a primeira oportunidade na área da computação. O Luiz, depois que eu fiz a primeira Jogar, que eu também não fui muito bem, aliás, eu fiz foi a segunda edição da Jogar, e eu fiz a minha primeira vez. Eu fui chamado para trabalhar na empresa que o Luiz trabalhava, e aí, desde sempre, eles me apoiaram muito nesse contexto, acreditaram, me incentivaram muito. E até hoje estão aí, sempre caminham com a gente, vão para as viagens com a gente, são nossos coaches, né? E então eu definitivamente dedico isso aí a eles, porque eles me inspiram muito mesmo nesse sentido. Os caras, quando se fala de programação competitiva, são os dois, velho. Sempre surge um nome, incrível. né? Não só na UF, eu acho, mas também O João agora, nas ele competições, tá são coordenador da coordenadores de Mineira, competições e velho. tudo mais, né? Então, isso é bacana. Na verdade, eu queria falar outra pessoa também, Fala. Pode falar. que eu conheci nas maratonas e que foi muito citado na Maratona Mineira desse ano, porque ele faleceu por Covid no ano passado, que é o Roberto Afonso, se não me engano, que era professor da faculdade de Itajubá, e ele também me inspira muito, ele também me inspirou demais desde sempre, desde que eu conheci ele, porque ele reflete pra mim a principal coisa que as maratonas são pra mim, que é a diversão, assim. Ele sempre era um cara muito alegre, um cara muito, muito contente, assim, e aproveitava realmente o ambiente das maratonas, sabe? Então esse é um cara que, por mais que eu não estivesse tão perto dele quanto os alunos de Itajubá, por exemplo,
eu podia ver isso nele e era muito real, sabe? Então, eu colocaria essas 3 pessoas como inspiração na maratona: o Roberto, o Luiz e o João. Bacana, cara. Professor Roberto, a gente que é mais novo não chegou a conhecer ele, né? Mas a gente viu lá na última maratona, né? Quão importante, quão fantástico ele era, né? Então, é isso aí, cara. Bom, no clima meio fúnebre, Sem problemas. a gente segue pro final do nosso podcast perguntando pra vocês se vocês têm algum livro, algum filme, se vocês querem cantar alguma música aí no Gente, final. ó, recomenda um livro ou canta uma música. Exatamente. Não precisa ser um livro de computação, não. Só pra finalizar aqui, gente. Deixa um livro aí que você... Um livro qualquer? Um livro qualquer. Um livro que você recomendaria. O último que eu li, que eu gosto muito, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Olha só. E você, Marquinhos? Tem 2 livros que eu gosto muito. O primeiro chama Confissões, de um filósofo, século, acho que Aquino. Não, de Agostinho. Confissões de Agostinho. E tem um livro mais recente, que é de um cara chamado Nate D. Wilson, que chama Notas da Xícara Maluca. Esses 2 livros são muito bons. Que massa, cara. Olha aí, tá vendo? Não tem nada a ver com computação, tá? Mas são muito bons. Aí, tá vendo? Confissões eu quero ver. Confissões é muito massa. Um dia, galera, massa aqui, velho. Aí, fica a dica aí do livro, né, cara? Então acho que é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente aqui o Marcos e o Matheus aí, cara. São duas pessoas fantásticas aí. Não só nas maratonas, mas como pessoas mesmo. Então, é um enorme prazer ter vocês aqui no podcast. E fiquem à vontade pra voltar mais vezes aí. Pô, só me chama. Tiverem aí. Pô, adorei a experiência. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, vocês são incríveis. Exatamente, muito obrigado pelo convite, galera. É isso aí. Bom, então a gente vai ficando por aqui. É isso, valeu e tchau. Mas às vezes a matéria encanta. Eu lembro que eu gostei muito, muito de geometria analítica. Não, você é doido. Não, aí ele tá me criticando de gostar de OC. Geometria é muito bom.